Vamos em frente. O etanol e a gasolina devem ficar mais caros a partir da semana que vem. Notícia! É que vai terminar a isenção dos impostos federais sobre os dois combustíveis. E esses tributos serão adicionados novamente ao valor do litro. Thaís Herédia, que ouviu falar do assunto, já veio aqui correndo do meu lado. Nos conte, Herédia. Eu escuto mais meu nome do que sobre inflação, aqui juro, nessa Selic, tá né? Banco Central, ouve mais seu nome do que essas palavras. Até agora, o governo federal não deu nenhum sinal, né, de que pretende prorrogar essa isenção mais uma vez. E para as nossas vidas, como seria assim, da noite para o dia, de repente, tudo que foi tirado vai ser recolocado, um aumento expressivo? Então, você vê como uma decisão com um propósito errado acaba levando a gente a essa situação em que a gente fica meio que dependente, né, do resultado de uma distorção, que foi o que aconteceu ontem. A gente acabou de tratar de uma delas, que foi o consignado com o Auxílio Brasil, né? A redução forçada dos impostos sobre a gasolina, infelizmente, também é uma distorção, porque em algum momento o preço precisa voltar a ser formado sob a mesma condição que ele sempre foi. E isso vale também para os combustíveis, até porque, como temos um setor público, ainda mais um governo federal, que convive com déficit, com rombo nas contas, abrir mão de uma arrecadação como essa, que é representativa da gasolina e do etanol, precisa ter alguma compensação. E não estamos em momento de compensação, né, no governo federal. Pelo contrário, estamos em momento de gasto, como você e o Uribe falavam agora há pouco. Vamos dar uma olhada aqui de novo no telão para a gente entender e relembrar a formação dos preços da gasolina, essa bomba linda, que na época a gente trouxe bastante, né, essa fotografia aqui para mostrar. Né? Exatamente. Então, hoje, o preço médio está em R$ 5,07. Nesse preço, temos a parcela da Petrobras, que é um pouquinho menos da metade, os impostos federais, que agora estão zerados, o imposto estadual, 18%, que também não é a alíquota, já é uma alíquota menor, os estados estão brigando por uma compensação, ou volta a alíquota como era, ou o governo federal teria que fazer uma compensação sobre isso. Esse debate está até, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. O custo do etanol anidro, que responde por mais de 16%, porque temos uma mistura obrigatória da gasolina, e a distribuição e revenda, que é o sustento da cadeia de negócios, que é quase 18%. O cálculo da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Impostadores de Combustíveis, se a partir do dia 1º de março, ainda não está decidido isso, se a partir do dia 1º de março os impostos federais voltarem na cobrança da gasolina, o preço pode subir até 68 centavos. Essa é a conta da gasolina aqui feita pela ABICOM. Olha, eu conversei agora há pouco, Elisa, com o Sérgio Araújo, que é o presidente da ABICOM. E ele me disse o seguinte, falou, vai ter que ser uma decisão política, porque o governo claramente não pode abrir mão dessa receita, mas ao mesmo tempo, na hora que isso aqui bater, vai chegar na inflação de alguma forma, né? Não vai ter jeito. Aliás, os cálculos para a inflação desse ano já contam com a volta dos impostos federais, pelo menos. Ainda assim, qual governo que quer enfrentar um choque de preços no momento em que a gente está vivendo? Então, o Sérgio Araújo disse, olha, é uma decisão política que tem fundamento econômico e que enfrenta essa percepção de que, poxa, parece muito mais justo o preço de agora do que era antes. Exatamente, porque aí a gente se habitua a pagar um pouquinho menos. E até vou compartilhar com vocês a pergunta, Herédia e Uribe, que também chega aqui para a conversa. Quando foram tiradas as cobranças desses impostos federais, por exemplo, foram medidas políticas, Herédia, ou medidas econômicas? No fim das contas, era uma medida que visava o quê? Para mim? Ah, tá bom. Não, é que eu achei que o Uribe ou também, fosse falar. O Gustavo Uribe, porque parece uma obviedade, né? Elisa, é lógico que é econômica. Tá, mas e a pegada política toda envolvendo, né? Só relembra pra gente, Herédia, por favor, por qual motivo que deixaram de cobrar esses impostos federais? Porque o preço do barril do petróleo estava lá em cima, né? No período em que essa decisão foi tomada, o preço do barril do petróleo estava em 120, mais de 120 dólares. Hoje está na casa dos 80 dólares. Então, até o fundamento econômico, né? Se havia algum argumento lá há um ano, hoje já não faz mais sentido. A guerra da Ucrânia tinha acabado de estourar, o preço do petróleo explodiu, o mundo inteiro sofreu um choque inflacionário por causa disso. Aqui
aqui no Brasil não foi diferente, os combustíveis subiram no mundo inteiro, aqui no Brasil não foi diferente. Então, muitos países negociaram mesmo redução dos impostos, mas para nós aqui a medida acaba tendo uma repercussão que dói mais no bolso, né, Uribe? Dói bastante no bolso. E vai doer ainda mais esse aumento, mas ainda não está pacificado exatamente essa questão. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Esse tema foi discutido, segundo me disseram, a possibilidade de uma eventual extensão da desoneração. Essa pressão tem sido muito grande dentro do Palácio do Planalto e também da cúpula do Partido dos Trabalhadores. A gente lembra que Fernando Haddad era contrário à extensão da desoneração. Gleisi Hoffmann veio a público defender a extensão por uma questão política e a pressão de dirigentes petistas continua. O martelo só será batido no início da semana que vem, quando Fernando Haddad volta do G20 da Índia, e aí sim Luiz Inácio Lula da Silva irá conversar com a área política e econômica para tomar uma decisão. O interessante é que a medida provisória nem foi enviada ao Congresso Nacional, porque a perspectiva de Lula era não prosseguir com a desoneração. Mas os ventos da política voltam a bater no Palácio do Planalto e a decisão final só será tomada na próxima segunda-feira.